Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark de História e hoje nós vamos falar sobre o PET 6 de História, sétimo ano, semana 3. Essas atividades que nós vamos ver começam na página 71 e vai até a página 73. O nosso tema, a gente continua falando sobre escravidão, sobre o Brasil colônia, tá? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o tráfico negreiro e o trabalho dos escravos nos engenhos, tá bom? Temos um pequeno texto e apenas duas atividades, né? Por quase 4 séculos, gente, vão ser quase 400 anos, são 300 e poucos anos de escravidão. Tanto escravidão indígena quanto negra, tá? Todos eles passaram pelos mesmos problemas. Os negros, acredito que um pouco maior, né? Acredito não, com certeza maior, porque os indígenas estavam em suas terras, né? E os negros, eles eram trazidos de forma extremamente irregular e desumano nos navios negreiros, que eu vou falar, e a grande maioria, às vezes, até morria no meio do caminho, porque não aguentava a viagem, por causa das péssimas condições da viagem. Só que dava muito lucro para os fazendeiros, tá? Dava muito lucro para os portugueses. E é até um dos motivos, né, que eu já falei para vocês, de trocar os índios pelos negros, é isso. Porque os indígenas, eles pegavam aqui mesmo. Então, pegou, virou escravo. Qual o lucro que a coroa teve com isso? Nenhum. Apenas de não pagar pela mão de obra. Já é um grande lucro. Mas os negros, eles compravam por produtos quaisquer o que as tribos precisavam, que eu vou explicar para vocês, ou eles até capturavam esses negros lá na África, prendiam, traziam para o Brasil e aqui eles vendiam. Então eles tinham um grande lucro, né? Eles não simplesmente prendiam, eles faziam com os indígenas. E quando esses negros chegavam aqui no Brasil, eles foram direto trabalhar na lavoura canavieira, tá? Na produção da cana-de-açúcar. Aqui nós estamos vendo uma moenda, né? 2 escravos embaixo passando a cana-de-açúcar e 2 em pé rodando a moenda, né? Que são essas roldanas aqui embaixo para moer a cana. O líquido que saía, ele ia para a casa de purgar. Da casa de purgar, ele ia ser colocado em cones, né? Que nós já vimos naquela imagem, até se transformarem nos pães de açúcar, tá bom? O que acontecia? Os negros, quando eles vieram para o Brasil, a maioria veio de Guiné, Costa do Marfim, Congo, Angola, Moçambique e Benin. E eles eram espalhados pelo Brasil, né, sem obedecer nenhum tipo de regra. Pais, mães, filhos, todos eles eram separados, porque os portugueses, na verdade, quanto maior for a dispersão desses negros, para eles não se conhecerem, melhor. Porque se você tem um grupo que se conhece, esse grupo pode se rebelar contra você. Se é um grupo que não se conhece, até que eles começam a se conhecer e a se entender, demora mais, tá? Para eles se rebelarem. Vamos lá? Então, quase 400 anos, né, de escravidão, são mais de 300 anos, faziam girar a economia brasileira, a roda da fortuna. Primeiro os indígenas com o pau-brasil, depois os negros, eles começam na cana-de-açúcar, e depois vão para mineração, depois para lavoura cafeeira, tá bom? Já no segundo reinado, já vão para a parte do café, tá? Então, o motivo, primeira razão de trocar os nativos, né, os indígenas pelos africanos, é uma razão econômica. Aprisionamento indígena não rendia para os portugueses, não dava muita renda. Já a captura e o comércio intercontinental dos africanos garantia importantes ganhos. Então, é o que eu falei para vocês. Era muito mais lucrativo o comércio dos escravos negros do que o aprisionamento dos nativos, tá? Professora, mas o índio já estava aqui, era mais fácil prender. Sim, mas até que eles conseguissem prender, era muito mais difícil e não ia dar lucro para a coroa, porque a coroa não ia estar vendendo, né? Quem está aqui prendeu e pronto, ficou com a mão de obra. Mas a coroa queria lucro e o escravo indígena não tinha como ser vendido facilmente. O escravo negro era muito mais fácil, muito mais caro.
porque era uma mão de obra, os africanos já estavam acostumados àquele trabalho forçado e rotineiro, né, em larga escala, produção em larga escala. Já os indígenas, não. Os indígenas estavam acostumados a fazer uma produção de acordo com a sua necessidade, tá? Existiam várias formas de resistência que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Como que eram aprisionados os africanos, gente? Que eu quero explicar para vocês isso aqui, que muita gente acha que todos os negros eram, né, presos e etc. Vamos lá. Invasões às aldeias. Incentivar a luta entre tribos rivais para depois negociar com os vencedores e a troca dos derrotados por panos, alimentos, cavalos e punições. Então, tinham duas formas de escravizar os africanos. Primeiro, eles invadiam as aldeias, tá? Os portugueses. Foi a primeira coisa que eles fizeram, invadir as aldeias. Só que depois eles começaram a incentivar um negócio chamado luta justa, ou guerra justa, escravidão justa. Eles incentivavam a disputa, uma luta entre tribos. A tribo rival perdia e se tornava escrava da outra. Aí a tribo que ganhava vendia esses escravos para os portugueses. Só que, por que os portugueses faziam essa incentivação dessa luta, gente? Porque aí eles não precisavam entrar em guerra, né? As tribos entravam em guerra entre si e eles só compravam. E ele pagava com o quê? Panos que eles fabricavam, alimentos variados, inclusive o melado e a própria aguardente, né, a cachaça que eles já produziam em outras colônias, né, principalmente na Guiana Francesa, e com cavalos e munições. Era como eles pagavam pelos indígenas. Vocês lembram que no Brasil eles pagavam com qualquer tipo de bugiganga, né, que era o chamado escambo, para os índios? Então lá eles pagavam com esses outros elementos aqui. E, como eu falei para vocês, né, esses escravos eram trazidos nos navios negreiros ou tumbeiros, porque muitos morriam, né? E as condições eram péssimas, muita sujeira, maus tratos, má alimentação. A metade, né, dos escravos praticamente morriam nesse transporte. Os que chegavam no Brasil eram vendidos em praça pública como mercadoria. E aí eles olhavam os dentes, os pés, as mãos, tá? Para saber se o negro, a pele, para saber se o negro era um negro trabalhador ou não. E muitos sofriam vários castigos. Os mais comuns, tem outros, viu, gente? Aqui tem só 3 no texto, mas tem muitos outros. Que é a palmatória, o chicote e o açoite. A escravidão negra, a escravidão de uma forma em geral, ela só foi extinta no Brasil em 1888 pela princesa Isabel, com o decreto da Lei Áurea. Até então, gente, os negros eram responsáveis pela coleta, que é a limpeza das casas, tá? Que tinham as fossas, a pesca, o serviço doméstico e a agricultura, ou seja, basicamente tudo. Aqui nós vamos ver as formas de resistência. Primeiro, fuga, queima de plantações, atentados a feitores e a senhores e até mesmo a morte de recém-nascidos. Por que, gente, morte do recém-nascido? Eles preferiam matar os seus filhos, muitas vezes, do que deixá-los crescer e se tornarem escravos. E muitos suicidaram. Mas a principal forma de resistência, né, eram as fugas, que acabaram se transformando em grandes quilombos, né? Eles fugiam das fazendas e começaram a criar pequenas comunidades, que foram crescendo, com o tempo se tornaram grandes comunidades. O maior quilombo foi o de Palmares, no século XVI, entre Alagoas e Pernambuco. Tá? Ele chegou, gente, a ter 9 aldeias e 20 mil habitantes. Eles tinham uma economia até bem organizada. E quem é que podia morar lá? Negros fugidos, óbvio. Alguns índios e brancos que eram marginalizados. Os índios também, porque eles acabariam se tornando escravos. E alguns brancos que eram revoltados com o sistema escravista. Muitos desses brancos eram filhos de escravos, né, de escravas negras com os seus senhores, que não eram reconhecidos pelos senhores e eles acabavam fugindo para lá, tá? Então agora nós vamos para as atividades. Caracterize a escravidão no Brasil, colônia. Eu fiz um pequeno texto, tá? A mão de obra indígena foi a primeira a ser utilizada no Brasil, colônia, para
A extração do pau-brasil. Nas primeiras décadas do século XVI. Nos anos seguintes, Portugal optou pela substituição dos nativos pelos africanos. A razão pela troca foi econômica. A captura e o comércio de africanos garantiam muitos lucros aos portugueses. A escravidão no Brasil durou 3 séculos. Por que eu coloquei 3 séculos, gente? Porque são quase 4 séculos. Então, 3 séculos com toda certeza, tá? Deixando um legado de preconceito, desigualdade e racismo, que é o que a gente tem hoje em dia, né, gente? Infelizmente, nós temos um preconceito muito grande ainda no nosso país. 2. E se o castigo for frequente e excessivo, ou se irão embora fugindo para o mato, ou se matarão por si, como costumam, tomando a respiração ou enforcando-se, ou procurarão tirar a vida aos que lhe dão tão má, recorrendo, se for necessário, a artes diabólicas, ou clamarão de tal sorte a Deus que os ouvirá e fará aos senhores o que já fez aos egípcios, quando avexavam com extraordinário trabalho aos hebreus, mandando as pragas terríveis contra suas fazendas e filhos. Esse é um texto do padre Antonil, tá? Que viveu no Brasil naquela época, em 1710, século XVIII já, tá? Faça um texto explicando como viviam os escravos no Brasil colônia e quais eram as formas de resistência dos negros à escravidão citadas por Antonil. Vamos lá? Os negros eram trazidos para a América nos navios negreiros. A sujeira, os maus tratos e a má alimentação matavam até metade dos escravos transportados. No Brasil, os africanos eram vendidos em praça pública como mercadorias. Assim, tornavam-se propriedade do senhor e ficavam sujeitos a punições. Eles realizavam a coleta, a pesca, o serviço doméstico e a agricultura. Moravam nas senzalas com pessoas, faltou um P aqui, vamos colocar, com pessoas desconhecidas, com outros idiomas e culturas diferentes. Se alimentavam apenas com os alimentos que eram liberados pelos senhores. Em algumas fazendas, eles tinham permissão de ter suas plantações para extrair seus alimentos. Os castigos mais comuns eram a palmatória, o chicote e o açoite. Segundo o padre Antonil, quando os castigos eram muito fortes, os negros acabavam se revoltando de várias formas, como fugas, suicídios, agredindo seus senhores e ou capatazes e recorrendo à religiosidade. Então, terminamos agora a correção da semana 3 do PET 6 de História, ok? E eu gostaria de dizer que estou à disposição de vocês no nosso grupo do WhatsApp e no privado, e principalmente no aplicativo Conexão Escola, ok? Abraços, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos!